Olá, boa tarde, segundos anos. Aqui é Rafael, do Agil Magalhães, professor Rafael, e hoje nós vamos ver introdução ao reino fungi, certo? Vamos ver principalmente a importância desses seres vivos para a natureza e até para a espécie humana. Hoje é muito fácil você se deparar com uma criatura como essa e dizer: ah, o que é isso? Isso é muito fácil, isso é um fungo. Tá? Mas até pouco tempo atrás, esses seres vivos, chamados fungos, eram confundidos, certo, com plantas. Se acreditava que os fungos fossem plantas degeneradas, né, que perderam características, quando na verdade não. São seres bem diferentes, né? Tem quase nada em comum, com exceção, claro, das características que unem todos os eucariotos, né? Todos os seres que têm células eucarióticas. Mas tirando isso, bem, os fungos, os multicelulares são sésseis, né? Assim como as plantas, ali paradinhos, fixados no substrato, né? Também tem os que possuem o crescimento multicelular, que as plantas têm, mas são seres muito diferentes, tá? Enquanto as plantas são seres produtores, produzem o próprio alimento, são autótrofos, os fungos são heterótrofos, eles se alimentam do que tem no seu meio, tá? Eles não produzem o próprio alimento. Então nós vamos ver alguns pontos relevantes sobre a importância dos fungos para a natureza, para a nossa espécie, para os seres vivos em geral. Existem hoje registradas cerca de 100 mil espécies de fungos. Entretanto, a cada ano, cerca de 1.200 novas espécies são descobertas. Então, se imagina que haja cerca de 1,5 milhão de espécies ainda. Então, muitas ainda serão descobertas. É impressionante o modo variado como esses fungos eles ocupam o ambiente. Sabe-se hoje, por exemplo, que o maior ser vivo do planeta é um fungo, tá? É um fungo filamentoso, aqui Armillaria solidipes, que ocupa nada mais, nada menos que 900 hectares de floresta lá nos Estados Unidos. Gente, é muita área, tá? Então eles têm uma capacidade incrível de ocupar ambientes. Aqui nós temos, aqui à nossa esquerda, um tronco de árvore com fungos, certos, aderidos à superfície. E os fungos, eles têm como principal importância, certo, o fato de serem decompositores. Os fungos são ecologicamente importantes como decompositores. O que significa dizer isso? Significa dizer que a decomposição inclui a quebra da matéria orgânica presente nos seres vivos, e os fungos possuem enzimas capazes de fazer esse processo, certo? Então os fungos, juntamente com as bactérias, são os principais decompositores, e eles quebram, degradam a matéria orgânica presente nos organismos, como plantas e animais, certo? Por que isso é tão importante? Porque esses organismos, plantas, animais, quando morrem, tá? Eles têm muitos compostos nitrogenados e outras substâncias importantes que não podem ficar ali represados. Eles precisam voltar ao ambiente, eles precisam ser reciclados. Então, os fungos, ao desempenhar esse processo, contribuem para que haja ciclagem de nutrientes, certo? Com a ciclagem de nutrientes, você permite que haja também um fluxo de energia, e as plantas, os seres produtores, mais uma vez, vão poder produzir seu próprio alimento, tá? E fabricar aquelas substâncias tão importantes para todos os outros seres vivos ao longo das cadeias alimentares, certo? Vamos entender um pouquinho melhor. Olhem aqui essas plantinhas aqui, certo? Que estão perto desse, aqui.
coelhinho e as plantas aqui estão cheios de aminoácidos e outras substâncias que possuem muito nitrogênio. Vocês sabem que tem muito nitrogênio na atmosfera, né? Muito. Cerca de 80% da atmosfera é nitrogênio. Só que a gente não consegue assimilar isso, né? Precisa das bactérias fixadoras de nitrogênio. Então tem pouco nitrogênio no solo, ao alcance, tá, da vida. O que acontece? Quando esse coelho e essas plantas morrem, a matéria morta ela é decomposta a partir da ação dos decompositores, que são fungos e bactérias. Então eles quebram essa matéria, tá? Por exemplo, os compostos nitrogenados, e acabam produzindo amônia, NH3. Essa amônia, ela posteriormente será convertida em nitrato e depois disponibilizada mais uma vez para os seres vivos, certo? Um outro caminho é que esse nitrato continue sendo degradado até chegar de volta à atmosfera. E na atmosfera, como eu falei, nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio, que aqui estão, e fazem esse papel importante, certo? Que levam esse nitrogênio para os seres vivos. Está aqui a plantinha, só conseguiu nitrogênio porque tinha uma bactéria, certo? Então, é muito importante o trabalho dos fungos. Eles conseguem disponibilizar recursos para que os produtores possam, mais uma vez, produzir o seu próprio alimento, possam inserir nas cadeias alimentares os compostos tão importantes que nós precisamos. Aqui à minha esquerda tem um mourão de cerca e à minha direita tem um tronco apodrecido, né? Apodrecendo através da ação de fungos. Gente, como eu falei, os fungos são decompositores, mas os fungos decompõem tudo, não só o que está na floresta, mas também cercas, paredes, tudo, certo? Então, frequentemente, os fungos acabam meio que entrando em conflito com os interesses, principalmente comerciais, mas outros também, do homem. Aqui nós temos à esquerda um moranguinho, que está sendo aí atacado por um fungo do gênero Rhizopus, mas não é só morango e madeira não, gente. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, certo? Tecidos, tintas, couro, cera, combustíveis, petróleo, madeiras, papéis, isolamento de cabos e fios, tudo, certo? CDs, DVDs, fungo pode atacar tudo. Então o que acontece? Embora as espécies individuais de fungos sejam altamente específicas para determinados substratos, né? Tem alguns fungos que atuam mais frequentemente sobre madeira, outros que atuam mais frequentemente sobre compostos derivados do petróleo, mas ele, enquanto grupo, ele ataca quase tudo, certo? E isso acaba sendo o terror das pessoas que, por exemplo, não conseguem controlar. Hoje existe uma grande corrida para encontrar biocidas que controlem essas substâncias. Os fungos têm importância médica e econômica como pragas, patógenos e produtores de certas substâncias químicas úteis. Olha só, gente, uma das coisas que faz os fungos causarem tanta dor de cabeça na sociedade é que eles, embora tenham, claro, uma média de temperatura e de condições que eles preferem, mas existem fungos nas mais diversas condições ambientais, se reproduzindo e com seu metabolismo adiante. Aqui, por exemplo, algumas espécies de Cladosporium herbarum atacam carne em frigoríficos com temperaturas de menos 6 graus Celsius, tá?
menos 6 graus Celsius. O que é que acontece? Você não pode baixar muito mais do que isso e acaba que existe muito prejuízo. Por outro lado, alguns fungos têm o seu crescimento ótimo a 50 graus Celsius e sobrevivem a 60 graus Celsius, como é o caso de espécies do gênero Chaetomium, certo? Então os fungos eles estão nos mais diversos ambientes. Eles causam prejuízos nas grandes plantações. Nós temos aqui também essa imagem trazendo uma goiabeira que está sendo afetada por uma doença chamada antracnose e é causada por fungo, certo? Plantações de soja, abacate são bastante afetadas por essa doença, que causam lesões e manchas enegrecidas sobre a superfície vegetal. Então isso gera muito prejuízo. Mas nós também temos algumas informações sobre o acometimento de doenças fúngicas em humanos, certo? Vocês provavelmente já ouviram falar de pano branco, de candidíase, certo? Que alguns chamam de sapinho, né? Então, são doenças fúngicas. Então, infecções fúngicas sempre foram observadas com mais frequência nas regiões tropicais, pelo clima quente e úmido, né? Esse clima favorece a maior parte dos fungos. O que é que acontece? Nós hoje estamos observando um crescimento de doenças fúngicas em todas as outras regiões, mesmo as regiões temperadas ou mais frias ainda. E isso vem acontecendo pelo fato de haver um caso, um número maior também de cânceres, certo? O tratamento de câncer ele acaba levando à imunodepressão ou à supressão do sistema imunológico. Esse enfraquecimento do sistema imunológico acaba muitas vezes permitindo que algumas doenças, alguns fungos oportunistas acabem prejudicando as pessoas que estão sendo tratadas. Além disso, pessoas com AIDS, também com o sistema imunológico comprometido, são muitas vezes vítimas de doenças fúngicas. Então é isso que explica que em regiões como Estados Unidos, Canadá, você tenha hoje um aumento de doenças fúngicas e até de mortes por agentes etiológicos fúngicos. Hoje nós temos a informação de que no mundo inteiro a maioria das mortes de indivíduos com AIDS deve-se à pneumonia causada pelo fungo Pneumocystis carini. Aqui à esquerda nós temos um raio-x demonstrando a região pulmonar afetada, que foi colonizada por esse fungo. Aqui nós temos uma imagem no microscópio com o fungo. Então perceba que os fungos eles podem causar muita dor de cabeça, muitos prejuízos, inclusive à saúde humana. Por outro lado, os fungos também são muito importantes, até positivo para questões financeiras e comerciais, sobretudo da indústria alimentícia. Tá? As leveduras, sobretudo levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae, são utilizadas para a produção de vinho, porque precisa do álcool, para a produção do pão, porque precisa do CO2 para fazer a massa crescer, e na indústria de cerveja também, como fonte tanto de álcool como de CO2, do gás carbônico. Então isso aí gera bilhões e milhões de dólares, reais, no mundo inteiro, através
do uso de um fungo, tá? Um fungo leveduriforme, sobretudo da espécie Saccharomyces cerevisiae. Uma outra coisa positiva dos fungos é que hoje já é possível traçar estratégias de biorremediação através de fungos, tá? É você limpar lixo tóxico através da ação de fungos. O fungo da podridão branca, que é Phanerochaete chrysosporium, tem sido muito efetivo na degradação de compostos orgânicos tóxicos, como por exemplo os compostos utilizados na indústria têxtil, né, que são disseminados aí nos rios, nos corpos d'água, ocasionando gravíssimos problemas ambientais. Então, nós temos hoje essa possibilidade de usar esse e outros fungos para limpar, né, o ambiente de lixo contaminado por lixo tóxico. Existe também um crescimento no uso comercial de fungos na parte médica, né? Vocês sabem que a penicilina é um antibiótico e é produzido por fungos, mas muitos outros antibióticos também são produzidos por fungos e continuam a ser bastante utilizados e frutos de pesquisas que visam aí combater bactérias. Além disso, nós podemos destacar aqui um composto chamado ciclosporina, uma droga isolada do fungo Tolypocladium inflatum, que é habitante do solo, que suprime, veja só, essa droga suprime, ela inibe em algum nível as reações imunes que provocam rejeição de órgãos transplantados, porém sem os efeitos indesejáveis de outros fármacos usados para esse propósito. Então, até a década de 70 ali, existia muita dificuldade no processo de transplante de órgãos, porque tinha muita rejeição, os medicamentos não eram tão eficazes. E com a descoberta da ciclosporina, né, que é isolada de um fungo, nós praticamente resolvemos esse problema, certo? Hoje, o transplante de órgãos é um processo comum. Então, vocês percebem aí o potencial que os fungos possuem para o progresso aí da medicina. Além disso, sabe aquele fungo que eu falei que é importante na produção de vinhos, cerveja e pães? O Saccharomyces cerevisiae, tá? Ele tem sido utilizado desde muito tempo já como um sistema modelo para a genética e a biologia molecular. O que é que isso significa? Que se utiliza essa espécie para entender como ocorre o funcionamento das enzimas, das proteínas, como é que ocorre a transmissão dos caracteres hereditários. Por exemplo, em 1940, Biddle e Edward lançaram a famosa hipótese de um gene, uma enzima, tá? Que hipótese é essa? É a hipótese que dizia que toda enzima ou proteína tem um gene que a codifica. E hoje isso é uma coisa amplamente conhecida, mas só foi possível porque teve aqui um estudo bem aprofundado sobre o genoma de Saccharomyces cerevisiae, tá? Então é utilizado como modelo nos estudos genéticos. Os fungos formam associações simbióticas importantes. Isso aqui é uma coisa sensacional, porque os fungos eles formam associações que trazem vantagens tanto para ele quanto para outro ser vivo. Por exemplo, 90% de todas as plantas vasculares formam associações mutuamente benéficas denominadas micorrizas entre suas raízes e os fungos. Essas associações desempenham um papel essencial na nutrição das plantas. Então, o que é que acontece? Nas raízes de algumas plantas, aliás,
de quase todas as plantas vasculares, né? 90%. Você tem nas raízes uma população de fungos que vive ali, que aumenta a superfície de contato e favorece a absorção de nutrientes, de substâncias pela planta, tá? E nesse caso, nós temos aqui essa imagem mostrando, olha, uma grama sem, aliás, aqui à minha esquerda, uma grama com micorriza, as raízes dela têm fungos, e aqui à direita, uma grama cujas raízes não têm micorrizas. Então você percebe aqui que a da esquerda, que tem micorriza, está mais bem nutrida, certo? Tem mais saúde. Inclusive se acredita que essas associações possam ter desempenhado algum papel relevante na conquista das plantas, né? Na conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Como é que as plantas conseguiram se estabelecer no ambiente terrestre? Essa é uma das hipóteses. Uma outra associação, né, mutualística simbiótica são os líquens. Tá? Os líquens são associações entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. De qualquer modo, a alga ou a cianobactéria são seres produtores, produzem o próprio alimento, certo? Disponibilizam açúcares, né, que são utilizados pelos fungos, e o fungo, por sua vez, aqui nós estamos vendo, né, uma rocha que está cheia de líquens, tá? O fungo ele promove a fixação no substrato e uma proteção dessa alga ou dessa cianobactéria, certo? Então, só relembrando, uma associação simbiótica, né, mutualística simbiótica, é uma associação que, além de ser vantajosa, é obrigatória, certo? Simbiótica é obrigatória. Uma outra relação simbiótica, né, que nós podemos destacar é aquela que nós observamos entre as formigas e alguns fungos. As formigas cultivam fungos que produzem celulase, né, e outras enzimas, promove a quebra, né, de matéria vegetal, né? A celulose que nós temos aí na folha do caderno, tudo isso só é quebrado com certas enzimas. E esses fungos possuem essas enzimas. Mas por que as formigas fariam isso? Veja só. São fornecidos ao fungo pedaços de folhas e excreções. E as formigas, né, se alimentam apenas do fungo, certo? Então é como se fosse ali uma fazendinha, tá? Um jardinzinho que as formigas estão cultivando para depois comerem esse fungo. Por outro lado, os fungos continuam tendo a sua existência, né? Eles continuam aí mantendo a sua população. É por isso que é considerado uma relação simbiótica. Bem, por hoje foi só, pessoal. Na próxima aula eu vou trazer as características gerais dos fungos, certo? Classificação. E eu peço a vocês que, por favor, me deem ali um retorno se o áudio ficou bom, se está funcionando dessa maneira, o que é que pode melhorar. Então, a vocês, meu muito obrigado e até logo.